Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições de Vingadores e uma edição que precisa ter algumas coisas pra gente falar aqui, tá? A edição é a número 26, com essa capa bem bacana aqui, no formato básico atual das revistas da Panini, com capa cartão, com aquele efeito invernizado aqui, tá bem bacana, tá? Aqui atrás também, ao preço de R$ 22,90 nós temos 96 páginas de quadrinho com papel couché, tudo coloridinho e com algumas coisas que a gente precisa conversar, tá? Nessa edição nós temos reunidas nas 96 páginas de quadrinhos as edições de Empire Avengers número 1 e 2, Captain America Empire número 1 e Avengers número 35. Temos também Bizarre Adventures número 1, um pequeno fragmento de história, tá? E aí aqui, cara, a gente, antes de entrar propriamente no review do conteúdo, a gente tem que fazer o review da escolha editorial, o review da edição, e que eu não sei exatamente o que a Panini quis aqui. Na verdade eu sei, mas vamos lá. Vamos ver se a gente acha que é o caminho correto. Eu confesso que eu tô meio na dúvida de até que ponto isso é o caminho correto ou não. A Panini inventou um esquema editorial, tá? Que ela acha que é maravilhoso e proporciona pra gente agora sempre revistas de mix. Venderam pra gente que a revista Vingadores é um mix perfeito porque traz revistas interligadas, entre aspas, com personagens que tem a ver com Vingadores. É o Vingadores, o Thor do Donny Cates e o Capitão América, né? Na verdade, dois títulos muito ruins, que é o Vingadores do Jason Aaron, que ninguém aguenta mais aquilo, e o Capitão América, que é um lixo, do Ta-Nehisi Coates. É muito ruim aquele material. E o Thor, que, porra, depois da sensacional fase do Jason Aaron, foi pra mão do Donny Cates. E tá todo mundo curioso pra fase do Thor do Donny Cates. E vai segurar a revista. Porra, muito legal. Então hoje eu vou comprar a revista por causa do Thor do Donny Cates. Esse é o plano, essa é a ideia, e foi isso que aconteceu durante as 3 primeiras edições. Até que chega a Bodega do Império. E aí o que acontece, cara? A Panini te promete o Thor do Donny Cates dentro dessa revista. E te faz comprar por causa disso. Mas a questão é, pelo menos agora, a gente tem aqui atrás escrito o que tem na revista. Porque antes não tinha, tá? Até a edição número 25 isso não tinha. Você comprava a revista e não sabia o que tinha dentro. Tinha até o Barba aqui pra te avisar o que tem dentro. Essa edição não tem a conclusão do primeiro arco do Thor do Donny Cates. Sim, é verdade. Na revista 25, que teve review aqui no canal, na edição anterior, começa a saga Império. Ah, começou Empire, tá super bacana. Ok. A porcaria do Vingadores, do Jason Aaron, a história continua. Continua dentro dessa revista. Que tá uma história chata pra cacete lá do Império de Khonshu, que não tem sentido, não tem nada a ver com a cronologia, um negócio estranho e é ruim, tá? Como tudo que tá saindo do Vingadores do Jason Aaron. É ruim. Aí a gente vai pro Capitão América, que tava também ali às beiras de concluir um arco. Uma merda o arco do Ta-Nehisi. Tá horrível. Mas tava na beira de concluir aquele arco do Ta-Nehisi. Não conclui, tá? Por quê? Porque não tá aqui. E aí você tem a última edição pra concluir o Thor do Donny Cates. O primeiro arco lá, que ele é Arauto do Galactus e tudo mais. A gente tá esperando a 6ª edição. Vamos ver. Conclui? Não conclui. Porque não tá aqui. E sabe lá quando vai concluir? Talvez na edição 27? Acho que não. Talvez na edição 28? Talvez não. Talvez só na edição número 29. Porra, aí é escolha editorial, filha da puta. Aí é sacanagem, cara. Porque o Thor deixou de ter um encadernado próprio que tinha já há muito tempo, vinha publicado no seu próprio encadernado, trazendo os arquinhos fechados, era ótimo, era maravilhoso. O Hulk continua, o Demolidor continua com seu arco, Valkyria, entre tantos outros personagens. Doutor Estranho tá vindo agora, mas o Thor precisava entrar na revista dos Vingadores. Engolimos essa, tudo bem, mas me publique a história inteira. Ah, concluía a história do Thor, pelo menos, né? Já que o plano editorial é tão bom, veio 2 edições na primeira, veio 2 na segunda, veio uma na terceira e não vem uma na quarta. Pra concluir daqui a alguns meses. Pra concluir sabe quando. Porra, aí é sacanagem, cara. Aí tu tira o tesão da parada. Porque eu tô lendo o negócio ali seriado direitinho. Porra, eu tô acompanhando todo mês 2 historinhas do Thor.
2 historinhas do Thor. Tudo bem, esse mês veio uma, eu entendo, não tem problema. Só que depois você não pode me deixar meses sem ler a história, a conclusão da história, porque é sacanagem. Ah, mas tem que publicar a porra do Império. Mas não é assim que se faz. Publicasse uma das edições do Império aqui e me concluía a história do Thor. Deixava de publicar a merda do Vingadores do Jason Aaron, que ninguém tá nem aí pra como isso vai concluir. Conclui na próxima edição. Mas primeiro me conclui a do Thor, que só falta uma história. Porra. Ou melhor ainda, como a própria Panini já fez no ano passado. Era um evento muito maior e mesmo assim tinha a revista Crônicas de Guerra. Porra, Guerra dos Reinos foi ótimo. E aquela revista Crônicas de Guerra foi muito legal. Eu fiz review dos materiais aqui e eram revistas que traziam justamente as histórias extras, complementando o material. Já que o Império tem essas histórias extras, as histórias não se passam exatamente dentro da revista mensal dos personagens, você podia manter a revista dos Vingadores pro cara que tá afim de ler o Thor do Donny Cates, o Vingadores do Jason Aaron e o Capitão América, tá? Continuava saindo aqui dentro dessa revista. E aí você me traz a porcaria dos extras, que são até bons, cara. Você me traz o Império numa revistinha separada. Eu ia estar fazendo agora review aqui da revista Empire, Crônicas da Guerra do Império, qualquer porra dessa. Eu ia estar fazendo review daquela e falando que era bacana. E aqui eu ia estar concluindo o Thor do Jason, do Donny Cates. E não é isso que acontece. Tá? Então, para você ficar sabendo, antes da gente entrar na revista, eu preciso ter esse falatório. Eu preciso te falar. Se você compra a revista dos Vingadores por causa do Thor do Donny Cates e não está interessado nas repercussões da saga Empire, você não compra essa edição. Tá? Essa edição não tem nada do Thor do Donny Cates. Tem escrito aqui atrás que não tem, não é uma coisa surpresa, não. Mas nem todo mundo olha aqui atrás. Tem gente que não sabe, então para você não comprar gato por lebre. Vingadores, número 26, não traz a conclusão do Capitão América do Tanner Heat e nem do Thor do Donny Cates. A única história que continua do que estava saindo antes é mesmo a história do Império de Khonshu. Aquele troço ruim lá que estava saindo do Jason Aaron é a única coisa que continua, tá? A revista em si é ruim, não, a revista está muito legal, tá? Tirando o Thor, o Vingadores do Jason Aaron, a revista está muito boa. A revista está funcionando, está fluindo, é divertido. Mas não tem o Thor, tá? Então, eu acho que essas coisas são, porra, sacanagem. Eu acho que isso deveria estar sendo publicado de maneira diferente. Acho que essas escolhas são estranhas, são equivocadas. Você não pode trazer a série do jeito que estava e simplesmente cortar agora e me dar a conclusão, sabe-se lá quando. Sacanagem, sacanagem da edição. Mas vamos falar agora do que tem aqui dentro propriamente dito, tá? A gente começa, voltando só nesse ponto, tá? A gente ainda tem, ó, maio e junho com a edição de Vingadores, número 27 e 28, participando diretamente de Empire. Não duvide que o Thor fique fora até julho, tá? Dito isso, a gente começa com a porcaria do Vingadores do Jason Aaron. Cara, isso daqui é muito ruim. Essa história, eu vou te ser sincero, tá? Essa história do atual do Thor não, Vingador. Tô tão coisa aqui com Thor que tô com Thor na cabeça, tá? Que tem o roteiro do Jason Aaron e a arte do Javier Garrón. A arte é até legal, o problema não é a arte, tá? Começou o tal do Império de Khonshu. Vou te ser sincero, que eu tô totalmente confuso no que tá acontecendo aqui dentro da revista. Porque é o seguinte, a gente tinha na primeira edição lá do... Nossa, aqui é... Ai, tem coisas pra falar aqui também. Essa página aqui, então, é espetacular. A gente tinha lá no... Antes de começar esse Império de Khonshu, a gente tinha lá vários planos sendo elaborados, tinha uns vampiros e o cacete e tudo mais, beleza. Achei que aquilo fosse alguma coisa, não deu. Veio uma edição seguinte, o Cavaleiro da Lua é capa da revista, e até que parecia que ia dar alguma coisa legal, tá? Não sabia o que era, mas podia render. Tava lá o Cavaleiro da Lua pegando o martelo do Thor e tudo mais. Porra, o que vai sair daquilo? A partir dali, o negócio fica de novo muito estranho. Tem um novo reino agora, baseado no Khonshu e tudo mais, o Deus da Lua e o cacete. E aí tem pirâmides em Nova York. A parada fica totalmente sem nexo dentro de uma linha cronológica normal da Marvel, tá? Tem uma Guerra dos Reinos que destrói tudo, ok. Todas as revistas que você pega da Marvel estão com tudo destruído. Tá tudo um caos. Estão os 7 reinos, estão todos os 9 reinos, sei lá quantos reinos invadindo tudo.
Tá tudo no caos. Todo mundo tá lutando contra Gigante de Gelo, contra Elfo Negro, contra tudo. Todos estão vivendo a Guerra dos Reinos. Ok. Eu entendo que a história dos Vingadores não precise repercutir por todas, embora as revistas da Marvel tenham essa repercussão compartilhada, mas não precisa compartilhar com todos tudo que acontece, óbvio que não. Só que a partir do momento que você me cria um reino egípcio de um deus da lua e o cacete, que tá construindo pirâmides e esfinges pela cidade de Nova York, e ao mesmo tempo, na outra revista, você publica uma revista chamada Vingadores do Império, que não tem nada disso, e ninguém tá vivendo isso, a coisa fica meio estranha. A não ser que seja uma realidade alternativa, um negócio completamente louco, e isso fica muito sem nexo, tá? Encheção de saco de nerd velho chato, sim, mas tem que ter. Eu tô aqui pra criticar o material. E o Jason Aaron vem fazendo um trabalho muito ruim, e aqui continua com essa ruindade, tá? Essa equipe dos Vingadores é um caos, coisas que poderiam ser muito legais, ele simplesmente destrói. Porra, o Blade tá na equipe, porra, bacana pra cacete, cara, eu adoro o Blade. Queria ter uma revista do Blade pra eu ler com mais frequência. Alguém escrevendo uma revista, porra, do Blade porrada, assim, tipo Marvel Max. Não tem. Tá bom, mas fizesse um Blade super-herói legal, dá na mão de... Não tem. Aí tem o Blade dentro dos Vingadores, mas é muito subaproveitado. Aí tu tem a Mulher Hulk que, cara, tem um bonequinho dela, ela tá aqui em cima, que vocês não estão conseguindo ver direito, ela tá aqui no cantinho do lado do busto do Hulk. Porra, a Mulher Hulk já foi uma personagem sensacional que participou de Quarteto Fantástico. Ela teve a fase do John Byrne do Quarteto, teve a fase do John Byrne escrevendo a Mulher Hulk, que era um material bacana. Ela já teve muita coisa legal. Aí agora ela evoluiu e é uma personagem estranha que usa uma roupa ali meio crossfit, sei lá. Cara, é uma crossfiteira. Ela é uma crossfiteira muito tosca. E pelo amor de Deus, cara, olha essa página aqui, cara. Isso aqui é muito feio. O que é isso aqui, cara? Ah, isso é horrível. Então é uma arte que às vezes é muito estranha, um roteiro bem esquisito, tem umas bobeiras aqui eu cansei da revista de vez, que tá? Tem umas bobeiras aqui do Tony Stark que tá ali escondido com a Capitã Marvel, cuidando desse bebê estigma, que também é uma parada que não vai a muito lugar, e aí depois tu entra numas sequências de Cavaleiro da Lua, Ghost Rider... Porra, cara. Enfim, é um material muito caído, não me interessa muito pra onde isso vai, tô louco pra que isso acabe logo, tá? Espero eu que a Panini tenha um bom senso, que eu duvido que vai ter, de na próxima edição não me contar a próxima parte do Khonshu e pelo menos terminar a bodega do Jason Aaron, tá? Do Thor do Donny Cates. Falei, tenho dito, e agora a gente vai sim pro material que é legal. Avengers Empire número 1 com o roteiro do Jim Zub, e a arte de Carlos Magno, uma arte muito legal, tá? E aqui a gente tem uma coisa que é bacana. Pode parecer também um pouco estranho num primeiro momento, mas aqui a gente vai acompanhar de verdade a porradaria do Império. A revista Empire, que eu fiz review saiu sexta-feira, tem... o foco dela tá muito dentro de decisões estratégicas, tá muito focado no Sequoia, que é um dos pivôs dessa guerra do lado dos Cotates, e também dentro do Hulkling, que é o líder desse Império Unificado, além das repercussões das pessoas que estão envolvidas ali próximas, decisões estratégicas de guerra e tudo mais. É uma revista que está muito envolvida nisso, e pouco na ação, pouco na porradaria que está estancando e comendo em tudo que é lugar, tá? Já as revistas ligadas ao Império, essa Avengers Empire e a Capitão América, elas trazem o fronte de batalha. Elas estão no meio da guerra. Elas estão no meio da confusão. E isso é muito legal. Porque traz pra gente aquele sentimento Marvel de tá dando merda em tudo que é lugar, porradaria, tá tudo que é herói misturado junto, que às vezes nem tem ligação direito um com o outro, se ajudando, e tá tudo destruindo. É legal. Isso é o bacana desse evento da Marvel. Do mesmo jeito que foi em Guerra dos Reinos, foi divertido ver como eles estavam agindo e as porradas que estavam rolando, aqui também tem essa sensação. É a sensação exata da guerra de Wakanda lá no filme dos Vingadores, do Guerra Infinita, tá? Aquele monte de heróis junto, uns alienígenas vindo, destruindo tudo. Inclusive tem um front de batalha aqui dos Cotais tentando invadir o Wakanda, então é diretamente ligado. E a gente também tem do próprio filme dos Vingadores 1, aquela destruição em Nova York e tudo mais, com alienígenas de novo. E por que não
as sagas clássicas, como as sagas do infinito, esse tipo de material que Guerras Secretas, que traz esse monte de heróis, essas grandes brigas. Eu gosto demais disso, porque quando eu era um iniciante enquanto leitor, quando eu estava descobrindo o universo, essas histórias para mim eram coisas assim divertidas demais. Muito mais divertidas às vezes do que pegar simplesmente uma revista do X-Men. Era muito complexo, era muito difícil entender aquilo onde se passava. O Capitão América, o Homem de Ferro, uma história sozinho deles não era tão interessante quanto o do Homem-Aranha, por exemplo, que sempre foi muito atrativa. A dos outros, se você não tivesse muito no ritmo, era meio estranha. Mas você pegava um evento desse, era legal. Porque, porra, os X-Men estão ali brigando e foda-se cronologia, porrada estancando. Isso é legal, tá? E é um pouco do que tem aqui. Porque aqui você vai ver personagens que a gente não tem visto atualmente na realidade. Tem o Magnum aqui. Ele não aparece todo dia nas revistas, tá? Então tem algumas interações que a gente não tá vendo. Feiticeiro Escarlate. Onde é que tem aparecido Feiticeiro Escarlate? Eu não tô nem lembrando de ver Feiticeiro Escarlate em nada. Ela tá aqui no meio da briga. E ela tá ali junto com o Magnum. Tem esse tipo de coisa legal. Personagens às vezes antigos que estão de volta, que estão ajudando ali na batalha como podem. Tem o Luke Cage junto com o Visão em Nova York. Tem coisa bacana. E eu acho que isso flui. Acho que isso faz com que a revista ande, tá? Então a revista dos Vingadores é muito legal, tá? É legal por esse ponto. A série em si não tem nada de brilhante. Império não é um material daqueles completamente fantásticos, incríveis e lendários que merece um capa dura. Então, embora vá ganhar, óbvio, né? Mas não é aquele material que vai ficar, porra, cara, isso aí é uma obra diferente. Não, mas está divertindo. E quando você tem materiais saindo atualmente na banca, como Vingadores de Jason Aaron, que está inclusive na própria revista, e que nem diverte, além de não ser bom, não diverte, você ter alguma coisa que diverte é sempre bom, tá? Se torna um diferencial. Então, a gente tem aqui um material legal, ó. Pô, tem até o Casar na história, cara. Então, tem uma coisa diferente, tá? Então a revista é legal, tem algumas surpresas, tá? Eu não vou, obviamente, poder mostrar algumas coisas para vocês, senão vai estragar um pouco, mas a gente tem realmente uma arte e um material bem bacana. Além de mostrar que, além da guerra, existe um outro problema que está prestes a explodir, que é o fato dos Kree e os Skrulls estarem num reino unificado. Não sei quando isso vai explodir e como vai explodir. Mas que isso não vai dar certo, isso é óbvio que não vai dar certo. Essa guerra dos caras de milênios não vai parar porque agora eles têm um rei que resolveu unificar os reinos. Isso não vai acabar. Isso também é mostrado de maneira interessante dentro do conflito aqui. Eles, enquanto exército, todos juntos, mas nem se confiam ainda, entendeu? Porque tá ali um Skrull lutando do lado de um Kree contra os Kotats, mas primeira oportunidade que tiver, eu vou meter uma faca nas tuas costas. Então, tem um clima tenso ali também, que é bem bacana. A conclusão dessa primeira parte aqui das histórias está muito legal, tá? É um material que funciona muito bem. Depois a gente vai pro Capitão América, que tem uma história muito bacana aqui. O Capitão América tá numa luta ali contra os Kotats e ele tá liderando forças humanas. Ele tá fazendo meio que o que ele fazia na Segunda Guerra Mundial. Então ele tá lá em Washington tentando proteger tudo que ele puder, tá? E ele vai se juntar com os soldados ali que estiverem na rua. Galera, ó, vocês estão sob meu comando agora aqui. Vamos lá, dando ordens e usando a galera que estiver por perto para agir. Essa história meio que conclui na própria revista Império número 2, tá? Que lá na revista Império número 2 tem uma história do Vingadores Selvagens que tem uma certa ligação com isso daqui, com o Conan atuando ao lado do Venom, e um material divertido que eu digo lá no review. E aí, cara, pra completar, tá? Aí entra toda essa questão das escolhas editoriais estranhas, né? Pra completar, a gente tem um material que é um enxerto, né, de páginas, que traz pra gente uma história do Ulysses Bloodstone. É um herói que eu lembro de nome, mas vou ser sincero, eu não lembro particularmente grandes detalhes dele. O Feiticeiro das Estrelas. É um cara lá que caiu uma pedra, caiu um cometa, alguma coisa, uma pedra mágica, ele usa como cordão e tudo mais. É uma história que tem uma narrativa estilo Conan. E esse material foi publicado em Bizarre Adventures número 1 de dezembro de 2019. Não tem nenhum tipo de ligação com nada que tenha nessa revista. É simplesmente uma história para enxertar.
A arte é boa, a história em si não é nada demais, mas também não é ruim, tá? São pouquíssimas páginas, é só um enxerto. Mas que mostra que o negócio fica totalmente fora de rumo. A gente tem histórias que estavam seguindo que não se concluem. Tem lá o Vingadores do Jason Aaron que continua. Já que é pra publicar então Império, porra, então tira também o Vingadores do Jason Aaron, por que não? E bota só Império na revista. Vingadores e Império. As revistas dos Vingadores que têm ligação com o Império. Sei lá, e aí depois conclui com o Bloodstone. Enfim, o que vocês acham disso? Eu acho estranho pra cacete, tá? Eu acho toda essa decisão estranha pra cacete, mas no fim das contas, essa revista acaba sendo melhor do que a maioria das revistas anteriores. Eu dizia pra vocês que a revista tinha metade de história boa e metade de história muito ruim. Porque tinha metade de história do Thor, do Donny Cates, que era muito legal, e outra metade era Capitão América e Vingadores, do Jason Aaron, que são um lixo. Então você tinha uma revista que valia metade dela. Agora você tem, na verdade, uma revista que vale até mais. Porque você tem 3 boas histórias envolvidas no Império e só uma historinha dos Vingadores do Jason Aaron. Então a revista nem tá tão ruim quanto já foi antes. Mas tem essas decisões estranhas e eu quero saber o que vocês acham. Então escreve pra mim, fala aí embaixo o que vocês acham do que tá acontecendo. Se vocês leram, se vocês não leram, se vocês vão comprar ou só vão comprar quando voltar o Thor Donny Cates. Então deixa o comentário aí. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não se assuste com esse review gigantesco para uma revista de 96 páginas. É assim mesmo por aqui. E eu espero que você tenha curtido esses desabafos e o tipo de review que rola aqui no canal, tá? Viram que não tem corte, não tem roteiro, tem nada. Eu pego aqui. Essa loucura é o que acontece aqui todo dia às 7h45 da noite. Então eu convido que você volte mais vezes para ver outros programas. Tem mais de 1000 programas aqui no canal, então volte sempre. Não se esqueça de se inscrever no Facebook e no Instagram do Barbas. E também, se você for dar aquela ajuda bacana no canal, use os links do Barba na Amazon para ajudar esse trabalho insano de programas diários aqui no Pelas Barbas de Odin. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, também conhecido como Barba, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.